Gostaria de convidar gentilmente a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32. Lucas 5, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Palavra de Deus para o nosso coração. Sempre importante lembrar que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem parte que tem a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Vou pedir, se você puder, deixar sua Bíblia aberta, ou seu smartphone, ou iPad, enfim. Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32. Vamos todos juntos? Passadas estas coisas, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe o quê? Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Na época do Império Romano, tinha uma coisa muito importante para a gente entender esse texto. Imagina comigo que você está aqui na sua casa. Quem mora em Vitória aqui, levanta a mão, por favor. E Vila Velha, por favor. Tá? Tem mais alguém? Galera da Serra. Ah, galera da Serra também. Estou conectando, estou aprendendo. E aí, gente, imagina que chega um império, outro país, vem para cá, e aí domina todo lugar. E eles falam assim: olha só, você tem duas opções. Um império gigantesco, tá? Duas opções para você. Ou vocês me obedecem, entregam impostos para mim, tudo bem? Ou a gente vai guerrear contra vocês, sendo eles um número muito maior. O que acontecia? Não, tá tudo bem, a gente nem queria tanto esse dinheiro assim. E aí começaram a pagar impostos. Óbvio que tem muitos mais detalhes na história, mas a Roma aprendeu isso com os persas. Os babilônicos, quando eles invadiam, eles queriam levar todo mundo junto, os bois, as pessoas, para a terra deles. Os persas pensaram diferente. Os persas falaram assim: mas se a gente for lá ameaçar, nós mandamos naquele lugar, e eles dão impostos para a gente, mas a gente não precisa trazê-los para a nossa terra. O Império Romano fazia isso. E aí o Império Romano, ele fazia isso, chegou lá, eles não tinham o que fazer, eles eram muito mais fracos, e eles cedem. Para coletar os impostos, precisava de que alguém cumprisse essa função. Então, tinha uma galera chamada os publicanos, que eles era da terra deles, escolhidos pelo Império Romano, para que eles cobrassem o imposto do seu povo. Imagina, o Império veio aqui, em Vitória, e falou assim: olha, vamos cobrar de vocês, nós mandamos em vocês. Todo mundo fica triste, todo mundo fica mal, mas não tem o que fazer. Aliás, uns de vocês vão ser escolhidos para serem os publicanos. Ou seja, vocês vão ser aqueles que vão coletar os impostos do seu povo, do seu próprio pai, da sua própria mãe, do seu irmão. Vocês vão fazer isso para mim. Era como se tivesse que servir o inimigo. Imaginou isso? Que humilhante. Quão humilhante isso era. E aí essas pessoas eram selecionadas. E eles trabalhavam para o Império Romano. Mas tem um porém. Começaram a ter ideias. Eles começaram a pensar assim: vamos dizer que o Império Romano está cobrando 10 moedas esse mês. Tá? O Império Romano oficializou 10 moedas esse mês. Aí o publicano chegava, alguns chegavam assim, batiam na porta, dando um exemplo, tá, gente? Então, o Império Romano está cobrando 12 moedas. Mas 12 moedas? Não está caro? Eu também estou achando, mas fazer o quê, né? Você quer ir contra o Império Romano? Não? Então eles pegavam, eles subtraíam, eles roubavam os impostos. Ainda bem que isso não acontece mais. Passou, né? Só no passado agora, isso não acontece mais. E aí, eles eram odiados duplamente. Primeiro porque eles estavam, entre aspas, contra o seu próprio povo.
e segundo, porque alguns deles roubavam. Mas também nós aprendemos no texto bíblico que alguns publicanos, quando foram até João Batista, e chegaram a João Batista falou assim: olha, tá tudo certo, vocês podem se batizar, só cobrem o que é correto do povo. O que João Batista estava dizendo é: não é pecado você ser publicano, mas é pecado você cobrar mais, mentir, subtrair, ou melhor, roubar. Isso está errado. Para a gente entender esse texto, a gente precisa entender esse contexto. Publicanos são mal vistos, ignorados, excluídos. Presta atenção, publicanos não são vistos com bons olhos. Você vai lá, paga o imposto, dá o imposto, e vida que segue. Tinha um ódio popular por eles, tinha uma exclusão, publicano, tinha que ser publicano, existia um certo ódio com os publicanos. Tudo bem? Estamos na mesma página? Publicanos não eram vistos com um olhar de amor. E a gente aprende algo muito interessante nesse texto, porque Jesus está passando, e é tão lindo o Evangelho, que em Jesus, quando ele está passando, as coisas mudam. Ele vai em Cafarnaum, passando por Cafarnaum, e aí diz o texto bíblico, vou pedir para que você olhe mais uma vez, capítulo 5, lembra? Versículo 27, passada essas coisas, saindo, ele fez o quê? Viu? Repete comigo, viu? Viu um publicano. Passadas essas coisas, Jesus viu um publicano. Tem algumas palavras na Bíblia, que você sabe muito bem que o Novo Testamento foi escrito no grego, o Antigo Testamento no hebraico, um pouquinho do aramaico. Mas no Novo Testamento, algumas palavras, elas têm um significado muito maior do que elas são de fato, ou elas têm uma explicação um pouco mais ampla do que estava acontecendo. Tem um teólogo chamado James Edwards, e ele faz uma leitura desse versículo, pela qual eu concordo totalmente com ele, não só ele, mas essa palavra ver, no grego, ela significa ver com intenção e propósito. É muito chato numa pregação quando o pastor fica pedindo para repetir as palavras, não é verdade? Dito isso, repete comigo. Intenção e propósito. Viu, aí não é só ver, não é só enxergar. Entende isso? Não é um verbo pelo verbo. Jesus viu, e não coloca o nome específico, um publicano, com intenção e propósito. Tem uma poetisa mineira chamada Adélia Prado, talvez a melhor poetisa que nós temos viva. Ela começa uma das suas poesias dizendo assim: de vez em quando Deus me tira a poesia, eu olho para a pedra e só vejo pedra mesmo. O que a Adélia explica para a gente, quando a gente olha para esse texto, é que sem poesia, sem o verdadeiro olhar, sem olhar com intenção e propósito, nós podemos passar pelas pessoas, pela vida, pelas circunstâncias, sem perceber os detalhes. Jesus viu um publicano, mas muito mais que um publicano. Jesus viu Mateus, Jesus viu um discípulo, Jesus viu Levi, Jesus viu um publicano que não era visto, com intenção e propósito. Às vezes na vida, sem olhar as coisas como elas são de fato, nós podemos passar, sem entender o que está acontecendo. O que eu quero dizer é que você pode, domingo, sentar à igreja, vir à igreja, sentar a cadeira, e olhar para a pessoa que está do seu lado e falar: um irmão, uma irmã da igreja, ou um membro, ou uma visitante, ou um visitante. Ou eu posso olhar com intenção e propósito. Como você olha para as pessoas? Como você vê o excluído? Como você vê o ignorado, que ninguém chama para a mesa, ninguém chama para o banquete, que ninguém chama para conversar? E aí pode ser alguém da sua família,
aquele nome que ninguém gosta nem de citar na mesa. Talvez seja um amigo da faculdade, ou amiga da faculdade, ou melhor, só uma pessoa da minha sala, que é bom talvez eu até me desviar, para não ficar tão perto dele, tão perto dela. Como está o seu olhar para com as pessoas? Você enxerga com intenção? Com propósito? Ou só vê? Alguns viam publicano, Jesus viu Mateus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus viu você. Jesus não viu só uma menina, só um menino, só alguém que é filho de pais separados. Ele viu você antes mesmo de você nascer, antes das estrelas no céu serem penduradas pelas suas mãos, antes do cosmos existir, sendo chamado pela própria voz dele. Ele viu você, ele viu o seu nome, ele viu quem você é. E eu sei que às vezes a gente não é visto. Quantas pessoas chegam para mim e falam: pastor, meu pai não me vê, minha mãe não me vê, ninguém me vê. Jesus viu você, com intenção e com propósito. Não esqueça disso, por favor, estou te pedindo, não esqueça disso. Jesus viu você, e Jesus vê você. Diante disso, nós só temos dois caminhos: ou eu ouço a Jesus, o que ele vai falar, ou eu não ouço, eu ignoro, eu deixo para lá. Talvez você já ouviu a mensagem do Evangelho, o Evangelho já está no seu coração, você sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Ou talvez você ainda não entendeu que Deus viu você, que Deus vê você, que Deus sabe quem é você. Não leva a vida só mais um dia, só mais uma rotina, é só mais um sábado, é só mais uma segunda-feira. Não importa se os reis ignoraram você, não importa se algum pastor algum dia ignorou você, se algum presbítero, se algum familiar, se algum amigo ignorou você. Deus, o Todo-Poderoso, que ouve tudo e todos, vê você, e Ele se importa com você. Cuidado com ouvir o que os outros estão falando, cuidado com se preocupar tanto com o que as pessoas estão falando de você. Tem gente que bota uma blusa porque a pessoa falou que é legal, aí vai falar com outra pessoa, fala: não, essa blusa não é legal, ela troca, ela nem sabe quem ela é. Mas quando a gente sabe que Deus nos viu, quando nós sabemos que agora somos filhos de Deus, tudo muda, absolutamente tudo muda. Uma verdadeira espiritualidade, gente, não é sobre religiosidade. Jesus poderia ter olhado para ele e classificado como alguém que sabe lidar bem com o dinheiro, é odiado pelo povo, é um publicano. Mas Jesus vê um discípulo, Jesus vê um servo, Jesus vê um possível amigo. Quem você está vendo? Quem você está vendo que não está sendo visto? Ou melhor, quem você não está vendo? Eu tenho muita dificuldade quando na igreja vêm os visitantes, e aí chegam os visitantes, e aí você já foi visitante um dia, você sabe o que eu estou falando aqui, sabe o que é chegar num lugar, e as pessoas falarem com você, te tratarem bem. Não é muito bom? Maravilhoso essa sensação, gente, é ótimo. Deus me vê, meus irmãos me veem, muito legal aqui. Mas por outro lado, já teve a sensação de entrar na igreja e ninguém falar com você? De ninguém ter visto você? E sabe qual é a minha preocupação? De que agora, eu que já tenho minha igreja, meu grupo, eu não estou vendo quem está chegando pela primeira vez. Os que estão chegando agora, trate-os com carinho, olhe nos olhos deles, com intenção e com propósito. Você sabe, a sensação de ser excluído, é péssimo, é horrível. Então faça o contrário, ame, trate com carinho, com amor. Amém? Amém. O texto segue, gostaria de seguir com você, a partir do versículo 29, pode ir junto comigo? Então, todo mundo junto, então
lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Depois que Jesus vê Levi, que é Mateus, ele vai até ele, e ele falou o quê? Segue-me. Vamos pensar aqui, se você tivesse que montar um time, tá? um projeto aí no seu trabalho, ou na faculdade, você escolher os melhores. Vamos ser sinceros aqui, gente. Tem alguns que a gente olha assim, fulano jamais, de maneira alguma, é ruim, hein? Chega atrasado todo dia, a avó já morreu 3 vezes, que minha avó tinha falecido, professor, perdão, mas é a 3ª vez, quantas vozes você tem? Tem gente que já se acostumou com a mentira, tem gente que já se acostumou com coisas assim, e a gente olha para essas pessoas e fala, não, eu não posso andar com essa pessoa, não, eu não vou chamar essa pessoa para o meu projeto, para o ministério aqui da igreja, é ruim, hein? Para o trabalho aqui da faculdade, todo mundo tem uns 3 ou 4 amigos, você sabe o que eu estou falando, aqueles, que você já, o professor já fala assim, trabalho, vocês já se olham, se conecta ali, e vamos embora. Mas por quê? E desde quando a igreja parou de ver o excluído? Esse papel é nosso, irmãos. Mas Jesus não só viu, ele foi até ele e falou, segue-me. Olha que time doido que Jesus está montando. Um é Pedro, ninguém ia chamar, vamos ser sinceros aqui, não vem com essa não. Pedro ninguém ia chamar, gente boa hoje, a gente está lendo, mas assim, eu penso sempre que Pedro é aquele cara que levanta a mão na aula, sempre. Alguém sabe essa resposta aqui? Eu sei, não, calma Pedro, deixa o amiguinho falar agora do lado. Me parece que Pedro é esse, é o líder, que nega Jesus, que falha a beça, que esquece quem Jesus é, mas Jesus nunca esqueceu de quem Pedro era. E às vezes quando a gente esquece de quem Deus é, Ele nunca esquece de quem nós somos, filhos amados por Ele. Ele viu Mateus, viu um discípulo, até quando nem Mateus sabia disso. Montou esse time, que timaço, um publicano. Ih, Jesus então, queria te contar um negócio aqui rapidinho, só entre a gente. Mateus é o quê? Mateus, outro, troca. O senhor errou, me desculpa. Errei, tá bom. Jesus escolhe um publicano. E aí Mateus se converte. Festa no céu. Festa no coração de Jesus. E aí o que Mateus faz? O versículo que nós lemos. Na sua casa, ele prepara um grande banquete. Normalmente, arrependimento e reconciliação estão de mãos dadas. Agora, Mateus é visto, amado, faz parte do grupo de Deus. Eu ia falar bonde, mas aqui pode ficar meio ruim, né? Eu sou do Rio, gente, perdão. Faz parte do grupo de Deus, de Jesus. Ele agora é convidado. Talvez ele poderia ficar pensando assim, será que Jesus acertou mesmo? Será que ele não estava olhando alguém atrás de mim? E eu levantei na hora. Ele segue Jesus e ele prepara um grande banquete. Ele não consegue ficar com essa mensagem somente para ele. E aqui tem algo muito importante, diferente da performance cristã, uma falsa performance cristã, do que uma verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus, a gente está preocupado. O que não era visto, foi visto, agora ele precisa ver também. E ele chama uma galera da pesada, que inclusive o que está escrito aí na Bíblia? Quem é essa galera? Eles são o quê? Pecadores. Olha, que maravilha, hein? Que grupo, hein, Jesus? Que você vai conversar hoje. E aí, Mateus chama essa tropinha, e aí eles vão para o banquete, e Jesus senta com pecadores. A verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus nos faz não só enxergar o outro, mas abrir espaço para que outros venham chegar à mesa. Eles sentaram à mesa, isso aqui é muito importante, eles sentaram à mesa antes de se converterem, gente. Eles sentaram à mesa antes de se converterem.
Agora eles estão ali, com Jesus. E Jesus começa a compartilhar o que ele sabe, quem ele é, o Evangelho. O pão da vida está falando com eles. Eu gostaria muito de que você fizesse algo um dia, em algum momento. Chame pessoas à mesa. Chame o excluído, não visto, abandonado, ignorado. Chame à mesa. Ô pastor, mas é muito difícil. Eu sei que é. Eu sei que é na hora do grupo da faculdade chamar o que ninguém quer. Mas aí pode ser uma porta, uma janela maravilhosa. Aquele primo que você não liga um tempão. Aquele familiar que às vezes é excluído, ignorado. Chama a mesa. Compartilha do amor que chegou até você. Você que foi visto com intenção e com propósito, agora veja também. Mas mais do que isso, chame a mesa, compartilhe, abra as portas da sua casa, ofereça pão, comida, abraço, sorriso. Fala assim, você é visto. O Deus que me viu, vê você também. E compartilhe da graça do Evangelho do Senhor. Por outro lado, sempre quando está tendo um banquete, uma celebração, existe um grupo que não gosta disso. Existe um grupo que gosta das coisas muito bem quadradonas. E que eles estão na parte da santidade. Os outros não, estão excluídos, estão de fora, não podem. Vocês não, eu posso. Eu conquistei, eu vou para o céu pelos meus méritos. Tem gente que pensa assim. E tem outros que estão fora dessa linha, que são excluídos, ignorados. Continuando no versículo 30, diz assim: os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? É muito interessante porque nessa construção sempre tem os fariseus. Quando Jesus vai fazer uma parábola, ele gosta dessa história, mas aqui não era uma parábola, aqui de fato estava acontecendo. Os escribas, aqueles que conhecem a lei, aqueles que sabem a Bíblia de ponta a ponta, esses começaram a falar assim: mas você come com eles por quê? Você se envolve com eles por quê? Tem os fariseus, tem os publicanos, tem os fariseus que conhecem as escrituras, que são famosos. Queria abrir um parênteses aqui. Hoje, eu e você, quando ouvimos a palavra fariseu, a gente já não pensa com um olhar muito bom, né? Pô, fariseu, vacilão. Mas naquela época, ser fariseu é outra coisa, gente. Era um grande nome, era muito respeito. Se você lê isso aqui, na época de Jesus, era uma coisa complexa. Porque Jesus está deixando do lado de fora, ou na verdade, esses que estão de lado de fora estão porque estão lá, os fariseus, conhecedores das Escrituras, homens de Deus, maravilhosos, e ele está comendo com o que todo mundo não quer perto, os excluídos. Esse é um cálculo que a gente faz. Nós temos cálculos sociais, sabia? A gente pensa assim, ó, fulano é muito mais conhecido que ciclano, Beltrano é muito mais famoso que fulano. Nós conseguimos perceber os líderes, os chefes muito rápido. Nós conseguimos olhar, não, essa aqui é a líder do grupo. Adolescente então, meu amigo, se você trabalha com adolescente, você sabe o que eu estou falando. Em segundos você percebe quem é a líder e quem é o líder. E normalmente a líder, ela fala com muitos gestos. Joga o cabelo, é maravilhoso, é muito engraçado. Nós percebemos muito rápido, nós fazemos cálculos sociais. Nesse cálculo social aqui tem alguma coisa fora do lugar. E provavelmente, na cabeça de alguns, Jesus está errando. Não é possível. Jesus errou. Mas Jesus não errou. É engraçado porque na parábola do fariseu, do publicano, o fariseu, quando ele vai orar, falar com Deus, ele fala assim: ó, eu não sou como esse publicano. Ô Deus, o Senhor sabe, eu sou muito bom. Eu sou maravilhoso. Existia
uma oração antiga dos judeus, de um grupo muito radical, que eles agradeciam. Presta atenção, muito triste isso, tá? Por não ser cachorro, por não ser publicano e por não ser mulher. Já imaginou isso? Fazendo uma oração. Esse é o grupo. O grupo que está fazendo esse tipo de oração. Senhor, eu não sou como esse publicano. Aliás, eu sou melhor que todo mundo aqui. E o Senhor sabe muito bem disso. Mas aí vem o publicano. E como ele ora? Senhor, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Eu não tenho direito nem de estar aqui. E isso divide claramente quem vive uma verdadeira espiritualidade ou uma performance. Porque a performance, ela vende muito bem. Tem gente que se grava chorando no Instagram. Minha devocional, meu Deus. E tem gente que cai, é pior de tudo isso. Tem gente que sabe vender muito bem isso. E ela vai ganhando status, curtidas, é vista, é convidada. Por outro lado, tem gente que não é visto. Quantas e quantas igrejas tem uma Dona Maria, que ganha bem pouquinho, mas nunca deixou de ajudar a vizinha dela. E ninguém sabe. Que evangelizou a família inteira, e nunca pediu nada em troca, porque ela sabe que é graça, e graça é de graça. Que amou e dedicou a sua vida inteira a ver as pessoas, a cuidar das pessoas. Não é uma performance, é verdade, é real. Mas a performance, ela vende, e vende muito bem. A gente sabe os nomes teológicos, o fariseu, o reverendo, o presbítero, seja lá quem for. Nós podemos usar esses nomes e acreditar, de fato, que é isso que faz a pessoa santa. Não é. Santidade é sobre viver a vontade de Deus e abrir mão da minha. Jesus sempre gostou de explicar muito claramente essa tensão entre o fariseu e entre o publicano. Na parábola do filho pródigo, que você conhece também, e eu prefiro chamar a parábola do pai que tinha 2 filhos, tem um irmão que não consegue celebrar a volta do outro irmão. Tem um irmão que fala assim: este teu filho, não é meu irmão, este teu filho, ele voltou, está dando festa, está brincando. Imagina comigo aqui, tá? Rapidamente, vamos fazer esse cálculo. Vamos dizer que tudo que era da família era daqui a aqui, ok? Então vamos dizer que o filho mais novo tivesse aí 1/3. Vou dar um exemplo, a metade, tá? E aí ele vira para o pai e fala assim: pai, olha só, o senhor morreu para mim, me dá a herança. Tudo isso aqui, vamos, entre aspas, tá, gente, é dividido ao meio, concorda comigo? Quando ele volta para casa, o que isso aqui vai acontecer quando o pai morrer? Vai dividir? Ao meio mais uma vez. Os 2 filhos, infelizmente, olham para o pai com um olhar utilitarista. O que você pode me dar? Uma verdadeira espiritualidade cristã olha para Deus por quem Ele é. Você pode olhar para o seu pai, para sua mãe, aos pais presentes aqui, para o filho, de uma maneira utilitarista, que é péssimo, terrível. Não, meu pai é quem paga minhas contas e é isso. Ou você simplesmente pode falar: ele é meu pai, ela é minha mãe, ele é meu filho, ela é minha filha, eu amo, ponto. Relacionamento com Deus, verdadeira espiritualidade, é coração aberto por quem Ele é. Celebre a volta de outros irmãos, enxergue outros irmãos, veja os que foram excluídos, abandonados, e celebre. Por favor, não fica do lado de fora, porque é isso que está acontecendo aqui. Os fariseus, eles estão do lado de fora, eles não estão no banquete. Eles não conseguem celebrar, eles não conseguem se alegrar. Eu lembro de uma história de uma irmã, que a irmã dela estava afastada da igreja, tudo bem? Ela estava na igreja, a irmã estava afastada da igreja,
E um dia ela abriu o coração para mim, falou, eu não era pastor na época ainda, ela falou, Luan, eu preciso celebrar a volta de algumas pessoas para a igreja. Eu fiquei, ué, você não é crente? É, brincadeira, não respondi isso não, mas veio quase. E eu conversando com ela, eu falei assim, claro, por que não? Aí ela, porque a minha irmã está afastada há muito tempo, e eu não conseguiria vê-la de volta na igreja, e saber que nós duas somos amadas da mesma forma. Ela queria ser mais amada, porque eu faço para Deus, eu venho domingo aqui, eu trabalho na congresso, na conferência, eu me envolvo na igreja, eu toco, Deus sabe o banco de horas que eu tenho de ensaio na igreja, mas nós fazemos porque nós amamos a Deus, não é pelo que Ele vai dar em troca. O que Ele vai dar em troca é barganha. O Evangelho não é barganha, o Evangelho é Deus fez e eu faço porque eu amo. Caminhando para o final, o que é muito interessante nessa história é que, diferente dos outros discípulos, os outros apóstolos chamados por Jesus, Levi tem algo muito específico. Você lembra que os outros que foram convidados por Jesus, chamados por Jesus, convocados por Jesus, eles eram pescadores. Você concorda comigo? Pescadores, tranquilo. Se der tudo errado, o que os pescadores iam fazer? Voltar para o mal, mata aí, né, gente? Mata aí até hoje. Então, beleza, sou pescador, vou seguir Jesus. Mas se der errado, eu vou voltar a ser pescador. Levi olhou nos olhos do Império Romano e falou assim, eu vou seguir alguém melhor. Pergunta, ele tem chance de voltar? Alguma. É engraçado porque, quando você lembra da história de Eliseu, chamado por Elias, Eliseu pega o seu equipamento de arar, os animais que ele tinha, o boi, e ele mata os animais, ele pega o seu equipamento de arar, quebra, e com isso ele faz um grande churrasco, dá a carne para o povo. Ele pegou o equipamento que ele trabalhava, com os animais pelo qual ele cuidava, que fazia parte do trabalho dele, ele eliminou tudo isso, e deu ao povo. Sabe o que significa? Não tem plano B, eu vou seguir a Deus, agora eu sou profeta, aliás, aprendiz de profeta, seminarista. O que Levi fez aqui é muito belo, o que Mateus fez aqui não tem plano B, só tem plano A, e o plano A é seguir a Jesus, e seguir a Jesus não é como eu quero, seguir a Jesus é conforme Ele quer. Por favor, não seja um simpatizante do Evangelho. Eu repeti várias vezes aqui, e vou falar mais uma vez, quase Evangelho mata, porque o quase Evangelho fala de um Deus que não é real, de um Deus que é um cara lá de cima, que tudo que eu pedir Ele vai me dar, é que eu vou levantar a mão, e aí Deus vai fazer o que eu quero, eu determino, eu não escolhi a cor dos meus olhos, eu não escolhi a cidade que eu nasci, eu não escolhi absolutamente nada na minha vida, nem a família, nem os pais pelo qual eu viria, mas eu posso virar para Deus e determinar onde Ele vai colocar a mão dEle. Nós não somos absolutamente nada, meus irmãos, nada, mas Deus, com a sua graça e o seu amor, nos viu, com intenção e com propósito. Por favor, viva o verdadeiro Evangelho, a verdadeira espiritualidade, que abre espaço à mesa para os ignorados, que vê com intenção e propósito aqueles que são excluídos, mas mais do que isso, se envolve, está dentro, agora faz parte. Quando você estiver à igreja, ou fora dela, olhe para o lado, perceba o novo, ou melhor, perceba aquele que não está sendo visto, aquela irmã que não está sendo vista. Por favor. A última história, e não é uma história tão feliz, mas você vai entender. Eu lembro de um caso de uma menina que estava chegando na igreja, adolescente, muitos anos atrás, e ela é uma menina muito carismática, ela sabia falar com as meninas e sabia falar com os meninos, menina legal, gente boa, conversava com todo mundo,
mas ela estava conversando um pouco mais com os meninos, mas era uma menina nova na fé, tudo bem? Primeiros passos, está conhecendo tudo agora. Algumas meninas ficaram com raiva ou ciúmes dela, mas isso quase não acontece. E aí, essas meninas com o ciúme dela, começaram a planejar algumas coisas para excluir essa menina. A gente está falando da igreja, gente. E uma vez elas marcaram de se encontrarem, sei lá, a praia aqui próxima, eu sempre esqueço, Camburi. Vamos em Camburi hoje? Vamos lá na praia? Vamos. Aí ela foi. E quando ela chegou lá, as meninas foram para outro lugar. Deixaram ela lá sozinha. Esse tipo de coisa não deveria acontecer nem no mundo, mas na igreja não pode de jeito nenhum. Pergunta: essa menina ficou na igreja? A nossa missão é celebrar, é acolher. Bem-vindo ao banquete. Você foi visto, você foi vista por Deus, mas mais do que isso, esse olhar agora também está na minha vida. Eu também vejo você, eu vejo as pessoas, porque tem muita gente que não consegue nem dar partida. Imagina olhar o norte. Eu gostaria de orar com você, e gostaria que você colocasse o seu coração diante de Deus. Você, entenda o que eu quero dizer, você não vai orar por quem está do seu lado agora, você não vai orar pelos seus pais, pelos seus amigos, você vai orar por você, e vai pedir assim: Deus, por favor, me faça viver a verdadeira espiritualidade do Senhor, e não uma performance. Deus, por favor, me dá os seus olhos, para enxergar as pessoas com intenção e com propósito. Você vai ter alguns segundos, a sua oração com Deus, e depois nós vamos orar juntos. Senhor, nosso Pai, a gente falha tanto, Deus, e o Senhor sabe disso. A gente está aqui para pedir perdão, desculpa. A gente tropeça em coisas tão pequenininhas, e a gente engole alguns camelos, Pai. Tem misericórdia de nós. Não nos permita, Senhor, termos um bom nome somente, simplesmente sermos reformados, evangélicos, protestantes, uma lista de nomes que nós podemos citar, mas nós queremos seguir a Jesus de verdade, Pai, falar com as pessoas com amor de verdade, enxergar as pessoas com intenção e propósito, como o Senhor nos viu, como o Senhor não nos ignorou, não nos excluiu, não nos abandonou, mesmo quando nós falhamos e olhamos para o outro lado, o Senhor assim ainda nos viu. Louvado seja o Senhor. Mas nos dê ânimo, força, direcionamento para vivermos a vontade do Senhor, não a nossa. Porque senão, Pai, o Senhor sabe que a gente pode viver a nossa vontade, e talvez essa seja a pior coisa possível, é seguirmos o nosso próprio coração. Nós queremos seguir o coração do Senhor, a vontade do Senhor. Então, os jovens dessa igreja, Pai, em nome de Jesus, os adolescentes dessa igreja, dessa cidade, Pai, venha com o Teu Espírito Santo sobre esse lugar, sobre os pais, sobre os filhos, sobre os amigos, sobre os líderes, sobre os liderados, Senhor, mas nos faça viver o verdadeiro evangelho, que o mundo venha se constranger com o nosso amor, com o nosso cuidado, com a nossa percepção do outro, de pregar a Tua palavra, a Tua palavra, não o que nós queremos, não o que nós achamos, não o que nós pensamos, mas a palavra do Senhor. Tem misericórdia de nós. Ao Senhor todo louvor e glória, pelos séculos dos séculos, e pelos séculos dos séculos, e pelos séculos dos séculos louvaremos ao Senhor, e pelos séculos dos séculos louvaremos ao Senhor, pelos séculos dos séculos, louvado seja o Senhor. Nos ajude em prosseguirmos, e nos ajude a ajudar aqueles que estão começando agora, dar a partida, para que juntos
venhamos chegar no verdadeiro norte, na verdadeira eternidade, onde não vai ter dor, choro, abandono, exclusão, mas amor, abraço, mesa e banquete. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.